Hoje de manhã a gente já falou algumas coisas sobre liderança, sobre seguir exemplos, postura frente à liderança. O nosso assunto da noite é outro, tá? Não vai ser o mesmo. Tenho visto muitas postagens de amigos meus e de alguns sites que eu sigo também, falando sobre o momento, né, que o mundo está vivendo, não só a gente aqui no Brasil, mas o mundo todo, e postagens frequentes, assim, não relacionadas a nada espiritual, né, mas que o mundo precisa de mais amor, precisa de mais empatia. Eu creio que vocês também têm visto algumas postagens parecidas com essa que eu estou citando. O texto que nós vamos estudar nessa noite está lá em Mateus capítulo 5, faz parte do sermão de Jesus ali, o Sermão do Monte, e ele vai falar sobre a prática em si do amor. A gente vai abrir a Bíblia, então, lá em Mateus capítulo 5. E a gente vai ler a partir do versículo 43. Eu não estava com a câmera ligada antes, porque eu estava cuidando do Lucas aqui. Inclusive, se ele chorar, vocês já sabem, já. A gente vai ler a partir do versículo 43. Então, Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O Marcão já orou, a gente não precisa orar de novo, e o Senhor acrescenta a sua bênção para nós. No versículo 43, começo do versículo, Jesus cita, Jesus diz, né, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E realmente isso não é uma citação bíblica, e é interessante, por mais que ele tenha usado essa mesma expressão nos ensinos anteriores, é interessante que ele não diz ouvistes ou vocês leram o que está escrito. Ele só diz ouvistes o que foi dito, porque realmente era um ensino judaico, isso, né? Além da a lei que eles tinham, vários intérpretes ao longo dos anos, inclusive, foram adicionando leis ou interpretações do texto sagrado, né, deles, da própria lei. Um exemplo disso era, por exemplo, o dia de sábado. Tinham alguns nós específicos que eles não podiam fazer no dia de sábado. Mas se a gente for ver, isso não está na Bíblia. Era uma interpretação que eles tinham e era considerada como lei também. Por isso essa citação que Jesus diz aqui, né? Amarás o teu próximo. Realmente é uma citação isso, lá de Deuteronômio. A continuidade não é uma citação bíblica em si, mas é uma citação do ensino judaico ali. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por mais que não tenha um ensino para isso na lei, a gente tem um texto muito parecido com isso lá em Salmo 139. Eu queria ler com vocês esse texto também. Deixa marcado aqui, tá? Acho que eu falei muito tarde, mas Salmo 139. Versículos 20, a partir do versículo 20. Diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti
e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os, desculpa, com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aqui, o salmista, Davi, no caso, está falando como ele se comportava em relação aos inimigos do próprio Deus, né? Como ele se comportava em relação a quem não tinha Deus como o seu Deus, e mais do que isso, que zombava ainda das coisas referentes a Deus. Davi, então, tinha eles como inimigo. Na interpretação até dos profetas em relação ao povo de Israel, aliás, os profetas não sei se vocês estão lembrados, em Romanos capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está falando da classe dos judeus, né? Ele começa falando, e tu que tem por sobrenome judeu e repousas na lei, e vai falar uma série de coisas ali, e uma das coisas que ele fala é que era para eles serem luz em meio às trevas, para eles serem, que era para eles terem sido, né, guias dos cegos. Essas características do povo de Israel, eles não foram compreendidas pelo povo de Israel. O fato de Deus ter dado a lei para eles realmente era para que eles fossem luz para as outras nações. Em contrapartida, o povo de Israel se comportou sendo inimigo das outras nações e odiando as outras nações e não oferecendo o que as outras nações precisavam, que era do evangelho ali em forma da lei que Deus tinha dado para Israel. Mas só contextualizando, né? Enfim, Jesus vem agora para esse momento e vai explicar a lei do amor. Não era para odiar o inimigo. E a partir do versículo 44, então, Jesus começa dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E esse amor aqui que está dizendo não é o amor filéu, que, como já mencionado, é aquele amor de cordialidade, de afeto, de companheirismo. O amor mencionado aqui não é esse. Não é de ser amigo dos inimigos. Não é isso. De parceiro, alguma coisa parecida com isso. O amor mencionado aqui é o amor ágape. É o amor que faz a gente pensar na necessidade do outro em detrimento daquilo que eu gosto ou daquilo que eu preciso, inclusive. A ordem de Jesus aqui é para que a gente amasse os nossos inimigos. Isso é, para que a gente oferecesse aos nossos inimigos aquilo que eles precisavam, aquilo que eles precisam. Mas para a gente pensar no que os nossos inimigos precisam, a gente precisa refletir sobre quem são os nossos inimigos. Porque a partir dessa reflexão que a gente vai saber quem precisa de o quê. E como a gente já viu hoje de manhã, naquele texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, em que Paulo questiona os Gálatas ali, né? Eu tornei inimigo de vocês por estar falando a verdade para vocês, e ele na característica ali de pai na fé deles, inclusive, nos traz a reflexão que os Gálatas estavam o considerando como inimigos por ele falar a verdade. Mas analisando esse texto e pensando quem são os nossos inimigos, então não pode ser os nossos pais na fé, não pode ser os nossos líderes, os nossos exortadores, os nossos ensinadores. Esses estão fora de cogitação de serem considerados como inimigos. Mas então quem são os nossos inimigos? E eu fiquei muito pensativo em relação a essa dúvida. E a gente começa a mergulhar nos pensamentos, na meditação em si, que essa ordem de Jesus nos traz. E parece que a gente fica pensando, eu tenho um temperamento mais brando, então dificilmente eu vou achar um inimigo. Outra pessoa mais explosiva vai pensar, nossa, eu tenho um inimigo a cada esquina aí, né? E
esse tipo de pensamento surge, né, quando a gente medita em quem são realmente os nossos inimigos. Mas a palavra inimigos, ela traz bem o pensamento de conflitos existentes. E, novamente, a dúvida que surge, né, e o pensamento que a gente tem que trazer à tona é quais conflitos que nós temos participado, mais intrinsecamente falando, quais conflitos envolvendo o cristianismo nós temos participado. Se nós não temos participado de nenhum conflito envolvendo o cristianismo, quer dizer que os nossos amigos são errados, porque eles não são considerados, então, inimigos, eles não estão oferecendo a nós resistência, ou eles não estão oferecendo, propriamente dito, um conflito para que a gente viva esse conflito. Por diversos textos, seja de João, seja do próprio Jesus, ele nos disse que nós não seríamos, a gente não participaria das coisas do mundo, o mundo nos odiaria. E se o mundo, então, não enxerga conflito na gente, é porque nós estamos sendo amigos do mundo. Quem são, então, os nossos inimigos? São todas as pessoas que nos oferecem resistência e conflito mediante o cristianismo que a gente está proposto a viver. Posso pensar em alguns exemplos aqui. Posso pensar num parceiro de trabalho, ou num parceiro de faculdade, num chefe de sessão no trabalho também, que ofereça alguma resistência. A um familiar descrente, que olhe para você e você tentando viver o cristianismo e ele te olha lá, o crentinho, e que ofereça em diversas vezes, não apenas uma, né, mas ofereça resistência e conflitos mediante as ações que tomamos por ser cristão. E a proposta de Jesus nessa conduta é para que a gente ame os nossos inimigos. Volta a alguns textos, alguns livros, né, para trás, a gente lê um versículo lá de Salmo 139, vamos ler outro versículo de Salmos, capítulo 4. A gente não vai ler o Salmo todo, apesar de ser interessante até pro contexto aqui, mas só versículo 1, a gente vai ler alguns versículos, né? A partir do versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista aqui, então, ele está falando de um momento de angústia em que ele foi aliviado pelo Senhor. Mas esse momento de angústia foi causado por alguma coisa. Continua a leitura, versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Muito provavelmente o conflito vivido aqui por Davi para a existência desse salmo foi um conflito envolvendo o certo e o errado. Alguém oferecendo resistência pelo errado, pelo certo, aliás, que Davi estava proposto ali. Versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O conflito vivido por Davi aqui, né, por esse dilema certo e errado, e outra pessoa participando desse dilema, desse conflito, trouxe ira também. E é interessante a gente pensar em conflitos que não são apenas divergência de opinião, mas que são conflitos que, eu vou dar um spoiler aqui, né, pelo último versículo, mas são conflitos que realmente nos tiram a paz. Exemplos práticos disso. Se você nunca passou por um conflito, um dilema ético, moral, de cristianismo dentro do trabalho, sobre fazer o que é certo ali
E alguém oferecendo resistência, você está falando então que a empresa que você trabalha, ela tem esse padrão moral de transparência. Ela é 100% correta. Sabe aquele dilema típico de atender o telefone? E que alguém fala assim, olha, para você o telefone. Ah, fala que eu não tô. Se você nunca passou por dilemas parecidos com esse, e você optou por fazer o que é certo no trabalho, então você pode dizer que a sua empresa é 100% honesta, 100% correta. Eu estou falando de dilemas no trabalho, mas existem dilemas na faculdade, na escola, iguais, da mesma forma. E dilemas que tiram a nossa paz, tiram a nossa... nos tiram do sério, né? O salmista que usa a palavra ira. São dilemas desse tipo aqui. Exclusão da família. São dilemas que realmente tiram a nossa paz. Tudo isso a gente leu para que... eu falei do versículo 8, né? A gente pode ler ele. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E essa paz que Deus oferece frente a esses conflitos é só um jeito da gente deduzir quem são os nossos inimigos. Quem nos tiraram a paz? Quem são essas pessoas? E quando a gente coloca de forma clara na minha cabeça, tal pessoa no meu trabalho é uma pessoa dessa, tal pessoa na minha escola, na minha faculdade, que oferece a resistência ao cristianismo que eu quero viver. Eles são, então, os nossos inimigos. Mas isso não quer dizer, então, que a gente vai lá e vai bater nessas pessoas, ou que a gente vai lá e xingar essas pessoas. Não é esse cristianismo, não é esse amor que Jesus quer que a gente manifeste a ele. Ele cita um exemplo clássico aqui de como a gente deve manifestar amor para os nossos inimigos. No final do versículo 44, ele diz: orai pelos que vos perseguem. E essa oração, ela traz alguns pensamentos para a gente. O primeiro pensamento que a gente tem quando Cristo nos ensina a orar pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem. O primeiro pensamento é claramente em relação ao nosso testemunho. Frente a um conflito, nós temos duas atitudes a tomar. Uma atitude de passividade em que em algum momento a gente vai pecar. E a gente vai estourar. Porque a gente decidiu ficar em cima do muro naquele conflito. E a gente vai, mais cedo ou mais tarde, a ira vai acontecer em relação a isso. Seja no trabalho, mais uma vez vou dar esse exemplo, mas seja a gente perdendo algum benefício que a gente tinha, ou perdendo alguma venda, no caso do comercial, ou perdendo o próprio emprego em relação a esses conflitos. Em algum momento, nós vamos perder a razão, né, e perder a calma, a paz. E nós vamos pecar nisso. É por isso que Cristo nos oferece uma saída positiva em relação a esses conflitos, que é a oração. E olha que testemunho maravilhoso seria se, quando a gente se depara com um conflito em que o outro não quer saber da gente fazer o que é certo, da gente viver o cristianismo que Cristo propôs para a gente. E a gente oferece, em relação a essa resistência, oração. E a gente conversa com o chefe que quer mandar a gente embora por a gente ser honesto. E a gente vai lá e ora por ele. E vai conversar com ele e fala, olha, eu sei que você está passando por muita pressão aí no trabalho, sei que a gente passou por algum conflito, mas olha, eu estou orando por você. E a Bíblia já diz que a resposta branda apazigua.
A oração aqui tem esse aspecto de testemunho em relação aos nossos inimigos, propriamente dito. Agora, falando do ponto de vista interno. Por quê? Qual foi a outra razão com que Cristo nos ordenou que a gente manifestasse amor para os nossos inimigos, orando por eles? Eu falei isso já, é que se a gente não ora, se a gente não tem uma resposta positiva em relação a isso, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, a nossa resposta vai ser negativa. Eu lembrei disso quando eu estava lá na empresa que eu trabalho, Abril Incorporadora, ela fez uma sessão de palestras lá, um dia inteiro de palestras. Foi um cara, não lembro o nome dele direito, Daniel alguma coisa, foi falar para a gente, e ele falou sobre a neurociência no trabalho. E eu não entendi muita coisa que ele falou, mas algumas coisas ficaram marcantes para mim. Ele falou muito de um livro que está realmente bem famosinho agora aí no meio secular. Chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro aí. Mas uma dos estudos ali dos cientistas de Harvard foi que quando a gente passa por algum conflito e a gente tem uma resposta positiva em relação à briga em si que a gente está vivendo, isso representa felicidade para a gente, de uma maneira científica, não de uma maneira espiritual ou de uma maneira, sei lá, de outro jeito aí. Só percebam, gente, que eu não estou falando de mantra, eu não estou falando de karma, eu não estou falando de absolutamente nada disso. Eu estou falando que esses cientistas viram de forma física algo que está na Bíblia. Eles viram a resposta que Jesus já tinha dito. Há muito tempo atrás, Jesus já tinha dito isso em relação aos sentimentos ruins que nós guardamos dentro de nós, amargura e raiva e qualquer coisa a respeito disso, para a gente ter uma resposta positiva, para que a gente viva em paz. Essa é o segundo aspecto com que Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos. A reflexão final que eu queria desse versículo trazer para a gente é que nós não temos orado nem pelos nossos amigos, nem pelos nossos irmãos, quanto menos pelos nossos inimigos. E realmente nós precisamos, se a frase que nós temos ouvido nos últimos dias é: o mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais empatia, é que nós precisamos de mais amor. Nós precisamos de amor com o que Jesus está nos ensinando aqui. E ele traz essa continuidade de pensamento, né, no versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A expressão aqui é exatamente para que a gente se torne aos inimigos. Para que os inimigos nos enxerguem realmente como filhos do nosso Pai Celeste, com que somos mesmo. É a gente mostrar quem nós somos por dentro mesmo, de forma escancarada. De uma outra forma, colocar de outra forma, né, é que os nossos inimigos vejam Cristo nas nossas vidas. Que eles realmente vejam, né, quando a gente orar pelos nossos inimigos, quando a gente amar os que estão nos perseguindo, que eles vejam o mesmo amor que Cristo amou o mundo e se entregou por ele. Olha que forma de pregar o evangelho aos nossos inimigos, porque é exatamente isso que eles precisam. E a gente falou sobre o amor ágape, e é a gente oferecer o que os nossos inimigos precisam. E o que os nossos inimigos precisam é de salvação. Precisam conhecer o evangelho de Jesus Cristo. É isso que os nossos inimigos precisam. Ele continua essa linha de raciocínio ainda no versículo 45, né? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Deixa marcado aqui ainda
Vamos lá para Atos, capítulo 14. E numa pregação de Paulo, ele diz algumas palavras interessantes. A multidão ali estava querendo adorar a Paulo e a Barnabé também. E no versículo 15, Paulo começa a dizer algumas palavras interessantes para a gente, né? Diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E ele mencionou aqui a criação de Deus. Versículo 16: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. No versículo 16 e 17, que é o pensamento que eu queria trazer para o momento, né? Jesus falou do sol e da chuva no texto. O apóstolo Paulo aqui fala, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Isso é, na baderna, no pecado, propriamente dito, na depravação. Contudo, ele vai oferecer agora, então, algo diferente do que eles mereciam. Porque se Deus permitiu que eles andassem na depravação, o que eles mereciam era condenação. E o apóstolo Paulo menciona algo diferente aqui no versículo 17, né? Não se deixou ficar sem testemunha fazendo o bem. O que é fazer o bem quando alguém não merece? Vocês lembram da palavra que menciona, que traz essa reflexão? Graça. Exatamente graça. O apóstolo Paulo está falando aqui que Deus foi gracioso com eles. Voltando para o texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala que ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos, Jesus está falando que Deus é gracioso para com todos. E o argumento que Jesus usa aqui é: se Deus é gracioso para com todos, por que nós não seríamos graciosos com os nossos inimigos? O que faz de nós sermos tão superiores a ponto de negar graça para os nossos inimigos? É justamente o contrário, né? O que faz da gente ser incrivelmente inferior quando a gente nega graça aos nossos inimigos. Nós realmente nos beneficiamos muito da graça, porque além de ter sol, além de ter chuva, além de ter estações mencionadas por Paulo lá naquela pregação, nós temos a salvação. Por que negar isso, então, aos nossos inimigos? Por que negar o testemunho que nós temos desse amor aos nossos inimigos? Por mais que seja uma conduta difícil de entender, inclusive, né? Quando a gente lê, devo amar o meu inimigo, nossa, não faz nenhum sentido isso. E não tem que fazer sentido. Mas quando a gente olha a argumentação de Jesus para que a gente se espelhe no que ele fez com a gente, faz total sentido. Deus gracioso, eu tenho que ser gracioso também. Completar esse pensamento com um versículo. Lá em Gálatas, capítulo 6.
Gálatas capítulo 6, a gente vai ler o versículo 10. Num contexto em que o apóstolo Paulo está falando sobre até finanças pessoais, sobre contribuição, sobre ajuda propriamente dito. O apóstolo Paulo diz assim, então, Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria trazer essa reflexão para a gente, até pelo momento em que a gente está vivendo, né? Imagina que testemunho que seria se uma pessoa que nos oferece resistência ao cristianismo que a gente vive estiver passando por uma necessidade financeira muito, muito grave nesse momento, né, de pandemia, e não tenha nem o que comer. E a gente se junta na igreja para ajudar essa pessoa. Que testemunho maravilhoso que ia ser, né, se isso realmente acontecesse. E a gente tem, eu vou falar, porque a gente leu esse versículo, né? Façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E a gente tem a obrigação de derramar graça dentro da nossa igreja. Eu estou falando dentro da igreja universal, até, né? De Jesus Cristo. Aos da família da fé. E um jeito da gente derramar graça na vida uns dos outros, da família da fé, nesse momento, é a gente se ajudando. A gente os irmãos organizaram há pouco tempo atrás, né, a lista dos autônomos da igreja. E esse é um jeito da gente derramar graça na família da fé. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vou dar o meu exemplo aqui. Ó. Eu estou precisando cortar o cabelo. Mas eu não gosto muito do jeito que o William corta o cabelo. Eu nem sei se o William tá aí, mas o William é só um exemplo, tá? Que fique claro. Eu não gosto muito do corte de cabelo que o William faz. Mas não importa, porque a minha obrigação como irmão do William é derramar graça na vida do William também. E esse é um dos momentos para isso. A gente tem outros exemplos aí, né? O Marcão faz uma geleia de abacaxi com pimenta. E eu não gosto muito da geleia de abacaxi, mas eu sei quem gosta, então eu vou lá no Marcão e compro uma geleia de abacaxi com pimenta para presentear alguém que gosta, para derramar graça na vida dos irmãos que estão fazendo isso para compor renda e tudo mais. Enfim, foi só um exemplo, tá, Marcão? Também, que fique claro. São só exemplos, gente, para a gente derramar graça na vida um do outro. Tá? Mas o que o texto queria deixar claro aqui para o texto é o fato da gente derramar graça na vida dos nossos inimigos, naquelas pessoas que oferecem resistência ao nosso cristianismo. Voltando para o texto lá de Mateus capítulo 5, versículo 46 e 47, Jesus diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aqui Jesus Cristo está falando especificamente de um padrão de vida. Se nós fechamos os olhos, desprezamos o nosso inimigo, assim como nós somos desprezados por ele. Mas se nós retribuímos na mesma moeda aos nossos inimigos, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de vida, ele é igual ao padrão de vida do mundo. Se nós não estamos amando os nossos inimigos ou fazendo algo diferente do que eles fazem a nós, o nosso padrão é igual dos gentios mencionados no versículo 47, mencionados, ou publicanos mencionados no versículo 46, que eram pessoas que não tinham um padrão de santidade estipulado pelo cristianismo. Aliás, era muito diferente disso. E aí,
Eu volto na reflexão do começo, né? Se a gente olha para um texto desse e fala assim, nossa, Jesus estava colocando uma coisa que não faz sentido a gente amar inimigo. É porque o nosso padrão de vida em relação ao amor está igual ao padrão de vida dos gentios, igual ao padrão de vida dos que não conhecem ao cristianismo. E essa é mais uma reflexão forte para a gente nessa noite. Para a gente encerrar, versículo 48. Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. E essa perfeição que Jesus está mencionando aqui não é a perfeição de ausência de pecado em si. Porque Jesus está mencionando a lei do amor. E ele está falando especificamente de um padrão de vida relativo ao amor. O contexto aqui é oferecer graça a quem não merece. A perfeição é quando a gente oferece graça a quem não merece. E a gente se torna, ou mostra, né, que nós somos iguais ao nosso Pai, que está nos céus. Realmente, gente, o padrão ele é alto. É mais até do que um padrão alto, é um padrão divino. Não é um padrão alto quando a gente olha, por exemplo, para o texto mencionado hoje de manhã, lá em 1 Coríntios capítulo 4, em que Paulo chama uma responsabilidade ali para os coríntios, né? Sejam meus imitadores. Não é um padrão alto nível Paulo. É um padrão alto nível Jesus Cristo que nós estamos falando aqui. É um padrão divino de viver o amor. E a reflexão final que eu queria trazer para vocês nisso é: por quanto tempo nós vamos insistir em tratar os nossos inimigos como eles nos tratam? Por quanto tempo nós vamos insistir no rancor? Por quanto tempo nós vamos insistir no desprezo aos nossos inimigos? O que Jesus e Deus, Pai, vai precisar fazer com a humanidade, inclusive, para que a gente entenda a lei do amor? Para que a gente entenda os benefícios da lei do amor. Nós vamos insistir, nós temos o desafio, né, proposto na noite, são duas escolhas. Ou a gente insiste no rancor, no desprezo aos nossos inimigos, no trato na mesma moeda. Ou nós vamos oferecer graça aos nossos inimigos. Nós vamos oferecer graça a quem nos despreza, a quem nos condena, inclusive, pelo fato de nós querermos viver o cristianismo. Fiquei muito pensativo em relação ao momento que a gente está vivendo. E o tanto que eu, particularmente, tenho sido falho em mostrar graça aos outros. Porque quando eu preciso de graça, quando sou eu que erro, eu tenho graça da parte de Deus. Porque eu não ofereceria graça aos meus inimigos, né? Essa é a reflexão que eu queria propor para a gente nessa noite. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém?